Pessoal, quando eu falei com vocês sobre a altura, né, e sobre o ponto de encontro das alturas, a gente chama de ortocentro. Isso aqui é num triângulo acutângulo. Quando ele é um triângulo retângulo, percebam aqui no livro de vocês que o ortocentro ele fica localizado no vértice do ângulo de 90 graus. Tá vendo? Então, esse aqui é o ortocentro, ele coincide com o próprio vértice. Já quando o triângulo é obtusângulo, tá vendo aqui? O obtusângulo é esse que tá em verde. O ortocentro, ele se encontra aqui, ó, fora do triângulo. Então, você tem que prolongar, tá vendo? Pra gente poder achar o ortocentro aqui fora, tá? Nós vamos falar agora sobre mediana. A mediana é uma seviana. O que é a seviana? É quando sai de um vértice até o lado oposto, ok? Então, o que acontece? A mediana é uma seviana, a seviana chamada mediana, né? Ela divide o lado oposto em duas partes iguais, em duas partes congruentes. E o ponto de encontro das medianas se chama baricentro, que a gente chama de G, porque é como se fosse o centro de gravidade. Se você pudesse segurar assim, ó, o triângulo, ele ficaria em equilíbrio, ok? E outra coisa muito, mas muito importante é isso aqui, ó, que a distância que tem do vértice até o baricentro é 2 vezes o tamanho que tem da distância do baricentro até o ponto médio. Então, isso aqui é uma dica muito importante, tá? Está na página 241. Isso aqui é muito legal de vocês saberem. Já virando aqui na página 242, tá? Ele vai falar sobre mediatriz. Mediatriz não é uma seviana, porque nem sempre o segmento vai sair do vértice, tá? A mediatriz, o que ela faz? Ela divide, é um segmento de reta que divide em duas partes perpendiculares. Por exemplo, aqui, ó, nós temos esse segmento AB e nós temos aqui, ó, uma mediatriz que vai dividir esse segmento em duas partes congruentes, só que com um detalhe. Ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, não é um ponto médio, tá? O que acontece? O ponto médio é quando a gente viu lá, aonde? Na mediana. Aqui, ó. A gente viu na mediana que é uma seviana que sai do vértice até o ponto médio, dividindo o segmento em duas partes, mas não necessariamente faz um ângulo de 90 graus. Já a mediatriz, que não é uma seviana, mas é um segmento que divide também o segmento em duas partes iguais, só que tem um ângulo de 90 graus, ok? Tem um ângulo de 90 graus. E o ponto de encontro dessas três medianas, a gente chama de circuncentro, tá? Por quê? Porque é o centro também da circunferência que está circunscrita a esse triângulo, ou seja, a circunferência ela fica do lado de fora. Olha, os pontos do triângulo, desse triângulo, elas encontram em um único ponto da circunferência, ok? E aqui vem um detalhe muito legal falando, todo triângulo possui 3 medianas, 3 alturas, 3 mediatrizes e 3 bissetrizes internas e externas. Assim também possui um baricentro, um ortocentro, um circuncentro e um incentro. Esses pontos são conhecidos como os pontos notáveis de um triângulo, tá? Uma coisa também muito importante que eu gostei demais foi que ele trouxe aqui para vocês, ó, falando sobre o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, medidos 60 graus. Quando você tem um triângulo equilátero, olha aqui na figura do lado, todas as sevianas que nós vimos até agora, elas vão se encontrar no mesmo lugar. Por exemplo, o ponto O aqui, ela é ortocentro da altura, ela é baricentro, ela é incentro ao mesmo tempo, tudo bem? Mas isso só acontece quando ele for o quê? Equilátero.
Então, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre as sevianas. Vocês vão fazer, por favor, os deveres, os exercícios das páginas 243 até a página 245, tá? Não tá difícil, tá bem legal, dá pra gente poder corrigir na próxima aula, ok? Beijos, saudades!